Ele não tinha nada e mesmo assim deu tudo. Foi assim. Um cachorro abandonado, deixado numa fazenda como se fosse lixo, sem nome, sem dono, sem ninguém para sentir falta. Enquanto o mundo seguia, ele perdeu tudo antes mesmo de ter algo. Perdeu o direito de ser cuidado, de ser protegido, de ser escolhido. Era só mais um abandono silencioso, desses que ninguém denuncia e ninguém lembra. Do outro lado, um velho simples, esquecido pelo tempo, daqueles que quase não chamam atenção. Um homem que já tinha perdido muita coisa na vida, mas que ainda carregava algo raro, a capacidade de não virar o rosto. Quando todo mundo passa direto, ele parou. Quando ninguém quis, ele ficou. E foi ali que duas vidas quebradas se encontraram. O que parecia só um gesto de bondade virou dependência, rotina, lealdade, um cuidando do outro, um protegendo o pouco que ainda restava. Até que, numa noite errada, tudo foi colocado à prova. Uma invasão, um grito, uma escolha feita em segundos e um sacrifício que ninguém estava preparado para pagar. O que acontece depois muda tudo. Muda o destino, muda o olhar das pessoas, muda quem assiste. Se você sair agora, vai perder o momento exato em que essa história vira outra coisa. Antes de continuar, escreve aí de qual cidade você está assistindo. Eu gosto de saber até onde essas histórias chegam. E se inscreve no canal, porque o que vem agora você não esquece fácil. Ninguém viu quando aconteceu. E talvez seja isso que mais dói nessa história. Não houve grito, não houve discussão, não houve alguém olhando com reprovação. Só um carro parado perto da cerca, uma porta aberta rápido demais e um filhote confuso sendo colocado no chão da fazenda como se fosse algo que se esquece. O abandono não fez barulho, mas deixou um silêncio pesado no ar, daquele tipo que a gente sente sem saber explicar. O cachorrinho era pequeno, desajeitado, com o pelo dourado ainda sujo de poeira e olhos que procuravam um rosto conhecido. Ele não entendia por que o cheiro que o acompanhava desde sempre estava indo embora. Ficou ali parado por alguns segundos. Depois correu atrás do carro, tropeçando nas próprias patas, achando que era brincadeira, que já iam voltar. Mas o carro sumiu na estrada de terra, levantando poeira e levando junto a única referência que ele tinha no mundo. A fazenda parecia grande demais para alguém tão pequeno. O vento passava pelos pastos, as vacas observavam de longe e o filhote acabou se encolhendo perto da cerca, tentando se proteger do sol e do medo. A sensação era simples e cruel. Ele estava sozinho. Abandono não é só ir embora, é deixar alguém sem entender por quê. E naquele começo de vida, ele aprendeu isso sem nenhuma explicação. Talvez você já tenha sentido algo parecido, mesmo sem ser um cachorro. A sensação de ser deixado para trás, de não ser prioridade, de perceber que alguém decidiu ir embora sem olhar para trás. Histórias emocionantes começam assim, em momentos pequenos que ninguém valoriza, mas que mudam tudo. A injustiça quase sempre acontece longe dos aplausos. O filhote passou horas ali, alternando entre cochilos leves e sustos a cada barulho. O estômago roncava, a garganta estava seca e, mesmo assim, ele levantava a cabeça toda vez que ouvia qualquer som de motor. Esperança também cansa, mas ele ainda não sabia disso. Só sabia esperar. Quando o sol começou a baixar, a fazenda ganhou outra cor. A rotina seguia, como se nada tivesse acontecido. E foi nesse cenário comum, quase banal, que algo começou a se mover em direção a ele. Passos lentos, firmes, conhecidos por aquela terra, mas completamente desconhecidos para o pequeno cachorro abandonado. Ele não sabia ainda, mas aquele abandono silencioso estava prestes a encontrar alguém que enxergava o que o mundo fingia não ver. O filhote levantou o focinho, cheirou o ar e sentiu algo diferente, um cheiro de terra, de trabalho antigo, de calma. O medo ainda estava ali, apertado no peito pequeno, mas havia curiosidade também.
Ele deu um passo, depois outro, com o corpo baixo, pronto para correr se fosse preciso. Abandono ensina cautela cedo demais. Enquanto aqueles passos se aproximavam, a história deixava claro que nem todo fim é o último capítulo, mesmo quando tudo parece ter sido deixado para trás. Ainda havia estrada, pasto, destino e escolhas esperando para serem feitas naquela fazenda silenciosa. Naquele mesmo dia, escuro, ele apareceu no fim da tarde, com passos lentos e firmes, como quem conhece cada pedra daquele chão. O velho usava chapéu gasto, camisa de algodão clara e calças marcadas pelo trabalho, a pele curtida pelo sol e o olhar tranquilo de quem já viu muita coisa. Quando viu o filhote encolhido perto da cerca, não acelerou o passo nem fez barulho. Apenas parou, respirou fundo e ficou ali, presente. Há pessoas que nunca viram o rosto diante da dor, e ele era uma delas. O cachorro levantou a cabeça com cautela, pronto para fugir. O velho se agachou devagar, sentindo o joelho reclamar, e estendeu a mão vazia, sem promessas. Não chamou, não assobiou, não exigiu confiança. Esperou. Abandono deixa marcas invisíveis, e ele sabia disso sem nunca ter estudado. Seu silêncio dizia mais que qualquer palavra, dizendo que não iria embora. Naquela fazenda simples, o velho vivia sozinho há anos, cercado por vacas, cercas e rotinas que davam sentido aos dias. Já tinha sido ignorado pela cidade, esquecido por parentes, tratado como se fosse parte da paisagem. Injustiça também envelhece a gente. Talvez por isso ele reconheceu o medo no olhar do filhote, aquele medo de ser descartado de novo. Ele tirou do bolso um pedaço de pão, partiu ao meio e colocou no chão, afastando a mão. O cachorro se aproximou aos poucos, cheirou, recuou, voltou. Cada passo era uma negociação com o passado recente. O velho manteve o rosto aberto, sem pressa, sem cobrança. Nunca virou o rosto porque sabia que virar o rosto é escolher não ver. Quando o filhote finalmente comeu, o velho sorriu de leve, um sorriso curto, quase tímido, como quem respeita o momento. Passou a mão devagar pela cabeça dourada, sentindo o pelo macio e o tremor do corpo pequeno. Ali nasceu algo simples e forte, uma ligação feita de cuidado e presença. Histórias emocionantes costumam começar assim, sem espetáculo, apenas com alguém ficando. O sol já estava baixo quando ele se levantou com esforço e fez um gesto com a cabeça, convidando o cachorro a segui-lo. Não houve coleira, nem nome, nem promessa. Apenas a decisão silenciosa de caminhar juntos. Enquanto atravessavam o pasto, o velho falava baixo, contando da fazenda, das vacas, do dia seguinte, como se o cachorro já fizesse parte de tudo. O filhote seguia atento, ainda inseguro, mas curioso. Cada passo ao lado daquele homem bondoso parecia apagar um pouco do abandono, sem apagar a memória. Porque algumas feridas não somem, elas ensinam. E enquanto a noite começava a cair sobre a fazenda, algo se acomodava entre eles, preparando o caminho para uma vida que ninguém imaginava e para escolhas que ainda seriam testadas quando o mundo resolvesse bater a porta com força. Havia um pressentimento quieto, como se a calma fosse provisória, e que aquele cuidado simples seria colocado à prova por acontecimentos externos, olhares julgadores e decisões duras, capazes de ferir, revelar coragem e transformar definitivamente ambos no futuro incerto que se aproximava. O tempo passou de um jeito silencioso, quase imperceptível, como costuma passar na vida de quem não chama a atenção. O filhote virou cachorro. O cachorro virou presença constante e a fazenda ganhou outro ritmo. Cada manhã começava com passos firmes pelo terreiro, respiração tranquila e um rabo abanando, anunciando que alguém estava ali, atento, inteiro, vivo, para aquele pequeno mundo esquecido. O velho continuava com suas rotinas simples, mas agora nunca estava sozinho. Enquanto cuidava das vacas, consertava cercas ou carregava baldes pesados, o cachorro observava tudo com curiosidade séria.
Crescia rápido, forte, o corpo dourado se alongando, o olhar ficando mais atento. Não era apenas tamanho, era postura. Era como se ele tivesse entendido, sem nunca ouvir uma palavra clara, que aquele homem era sua responsabilidade. Havia algo bonito e silencioso naquela convivência. O cachorro aprendia os caminhos da fazenda, os horários, os sons certos e errados. Aprendia quando uma vaca estava agitada, quando o vento trazia cheiro estranho, quando o silêncio não era normal. Histórias emocionantes costumam morar nesses detalhes, que quase ninguém percebe, mas que mudam tudo. O velho, por sua vez, parecia mais ereto, menos cansado. Falava com o cachorro como se falasse com alguém que realmente escuta. Contava histórias do passado, de tempos em que também foi mais forte, mais visto, mais necessário. Talvez enxergasse naquele crescimento uma forma de redenção, um sinal de que nem tudo que é abandonado está condenado a desaparecer. À noite, o cachorro dormia perto da porta, mesmo quando havia espaço dentro. Não por ordem, mas por instinto. O corpo grande se acomodava ali, atento a qualquer som fora do comum. Quem já sentiu abandono reconhece rápido o valor de um abrigo. E quem encontrou cuidado verdadeiro aprende a proteger sem ser mandado. A fazenda, antes apenas simples, começou a parecer segura. Predadores se afastavam, estranhos não se aproximavam com facilidade. O cachorro não era agressivo, mas era firme. O tipo de presença que não precisa latir para ser respeitada. Ele cresceu entendendo que força não é ataque, é vigilância. O velho às vezes observava aquilo em silêncio, com um misto de orgulho e preocupação. Sabia que crescer também significa enfrentar riscos maiores. Sabia que o mundo nem sempre respeita quem protege em silêncio. Ainda assim, continuava deixando o cachorro ao seu lado, confiando naquela lealdade construída dia após dia, como quem sabe que certas ligações só fazem sentido quando colocadas à prova. E enquanto os dias seguiam aparentemente tranquilos, algo fora daquela rotina começava a se mover. Sons diferentes surgiam à distância. Marcas novas apareciam perto das cercas e o cachorro, agora grande, mantinha o olhar fixo no horizonte por tempo demais, como se pressentisse que proteger em breve deixaria de ser apenas um instinto calmo e passaria a exigir uma escolha difícil, capaz de mudar tudo o que eles haviam construído juntos até ali. A rotina na fazenda seguia firme, quase previsível demais para quem já viveu esperando o pior. O velho acordava antes do sol, como sempre fez, e o cachorro levantava junto, esticando o corpo grande com um bocejo preguiçoso, como se dissesse que mais um dia começava do jeito certo. Nada parecia fora do lugar. As vacas mugiam no mesmo horário. O vento passava pelas cercas do mesmo jeito, e o chão batido guardava as mesmas marcas de passos conhecidos. Aquela repetição dava uma sensação perigosa de segurança. O cachorro acompanhava cada movimento com atenção tranquila. Não havia tensão no corpo, mas havia prontidão. Ele circulava o terreno com naturalidade, reconhecendo cheiros familiares, ignorando sons comuns, atento apenas ao que realmente importava. Histórias emocionantes muitas vezes começam assim, quando tudo parece calmo demais e a vida convida a baixar a guarda. O velho, por sua vez, confiava naquela presença silenciosa mais do que em qualquer tranca ou arma que nunca teve. Durante o dia, os dois se dividiam entre tarefas simples. Enquanto o homem ajeitava ferramentas, o cachorro se deitava por perto, observando o mundo com olhos atentos, mas serenos. Quem olha de fora poderia achar aquilo apenas rotina, mas quem já sentiu o abandono entende o valor desse tipo de constância. A fazenda era pobre, simples, esquecida, mas ali havia pertencimento e isso mudava tudo. À tarde, o sol dourava o pelo do cachorro, fazendo-o parecer ainda maior, mais imponente. O velho às vezes sorria ao perceber como aquele filhote abandonado havia se transformado em algo tão forte.
Havia orgulho, mas também um cuidado silencioso, quase um pressentimento que ele não sabia explicar. Como se aquela paz tivesse prazo curto, como se algo estivesse apenas esperando o momento certo para romper o equilíbrio. Mesmo assim, a rotina continuava. Visitantes não apareciam, vizinhos quase não existiam, e os dias se empilhavam uns sobre os outros sem grandes surpresas. O cachorro dormia tranquilo à noite, mas acordava com facilidade. Qualquer estalo fora do comum fazia suas orelhas se erguerem. Não era medo, era responsabilidade. Ele havia crescido para proteger e agora fazia isso sem esforço aparente. O velho percebia esses pequenos sinais, mas preferia não dar nome a eles. Talvez por cansaço, talvez por esperança. Depois de tanto tempo vivendo à margem, aquela sensação de segurança era um presente raro. Ele acreditava que, se tudo seguia igual, nada de ruim poderia acontecer. Afinal, quem iria até uma fazenda esquecida com um homem velho e um cachorro como única companhia? E enquanto o céu escurecia mais uma vez e a noite descia calma sobre o terreno, havia algo no ar que não combinava com aquela tranquilidade. Um silêncio diferente, mais denso, mais atento. O cachorro se levantou antes do habitual. Ficou parado por alguns segundos, olhando para o limite da propriedade, como se sentisse que aquela rotina tão segura estava prestes a ser testada de um jeito que nenhum dos dois ainda estava preparado para enfrentar. A noite caiu sem aviso, pesada demais para quem vinha se sentindo seguro. O velho fechou a porta simples, ouviu o vento raspar a madeira e sentiu um aperto estranho no peito. O cachorro não deitou. Andava devagar, farejando, atento, como se a escuridão tivesse aprendido a observar, silenciosa ali. O céu sem estrelas tornava tudo menor, mais frágil. Histórias emocionantes muitas vezes avisam em silêncio, e aquela era uma delas. O velho tentou ignorar o pressentimento, aqueceu o café ralo, sentou na cadeira gasta. O cachorro ficou entre ele e a porta, firme, atento, alerta, imóvel, respirando lento, pesado, constante. Um estalo distante quebrou a rotina, depois outro. Não era animal, não era vento. O cachorro enrijeceu o corpo, rosnou baixo, decidiu sem olhar para trás. Proteção não se discute. O velho levantou com dificuldade, o coração acelerado, sentindo medo e confiança misturados no mesmo passo. Curto, incerto, silencioso, tenso. Sombras surgiram perto do galpão. Passos apressados, vozes abafadas. Invasão não pede licença. O cachorro avançou antes de qualquer ordem, movido por instinto e lealdade. O velho gritou seu nome. A voz falhou. Naquele segundo, a segurança virou risco real, sem volta fácil, possível, dura, imediata, fria, injusta, cruel, repentina. Houve confusão, gritos, correria. Nada foi claro, apenas rápido demais. O cachorro enfrentou o perigo com o corpo, protegendo o que amava. Um impacto seco interrompeu o movimento. O velho caiu de joelhos. O mundo girou. O ar sumiu dos pulmões por instantes longos, demais, densos, pesados, confusos, silenciosos, intermináveis. Quando tudo cessou, restou um silêncio agressivo. Os invasores fugiram para a noite, deixando marcas invisíveis. O cachorro estava no chão, respirando com esforço. O velho tremia, as mãos frias, a boca seca. Pensou em abandono, injustiça e na culpa de não ter previsto nada antes, jamais, ali, sozinho, agora. Ele envolveu o cachorro com o próprio casaco, sussurrando promessas sem saber se seriam cumpridas. Cada passo até a casa pareceu longo demais. O medo virou urgência, a rotina desapareceu. Histórias emocionantes não pedem permissão para ferir. A noite que não devia ter acontecido seguia cobrando seu preço, alto, imediato. No escuro, o velho tomou uma decisão que mudaria tudo, mesmo sem perceber. Não havia tempo, apenas ação. Ele precisava salvar quem o salvou. O coração batia nos ouvidos, a estrada parecia distante. E enquanto avançava, uma pergunta doía mais que o medo.
até onde aquilo iria. Depois, agora, sempre. A fazenda ficou para trás, engolida pela escuridão. O cachorro abriu os olhos por um instante. Reconheceu a voz conhecida. Isso bastou para o velho continuar. Não era heroísmo, era amor bruto. E naquela corrida contra o tempo, algo maior começava a se formar, invisível, poderoso, irreversível, ali naquela noite. O futuro imediato era incerto e a dor parecia não ter dono. Mas a decisão estava tomada, sem retorno. A estrada seguia escura, longa, cheia de riscos. O velho apertou o passo, o cachorro respirou fraco. Em algum lugar adiante, ajuda existia, ou pelo menos a chance de não desistir. Ele dirigia com as mãos trêmulas, sentindo cada buraco da estrada como um aviso cruel. O cachorro respirava fraco no banco improvisado, envolto no casaco gasto, e cada som parecia um pedido silencioso para não desistir. O velho falava baixo, conversado, como sempre fez, prometendo chegar logo, mesmo sem saber onde ficava o hospital mais próximo naquela noite longa. A cidade surgiu depois de uma curva, luzes espalhadas como esperança torta. Histórias emocionantes costumam nascer nesses instantes quando alguém comum decide agir apesar do medo. Ele parou diante de um portão iluminado, bateu, gritou, pediu ajuda sem vergonha alguma. O olhar cansado dizia abandono, injustiça, urgência. Não havia dinheiro, só a vida ali sangrando o tempo. Uma porta se abriu. Mãos desconhecidas correram. O cachorro foi levado e o velho ficou parado, sentindo o corpo esfriar, o estômago vazio, a culpa a apertar. Ele pensou em quantas vezes o mundo vira o rosto. Pensou no abandono do filhote anos atrás, na decisão simples de acolher, no preço agora cobrado sem aviso. Enquanto esperava, andou pelo corredor, contando passos para não cair. Cada segundo parecia um julgamento. O silêncio era pesado, mas diferente do da fazenda. Aqui havia chance. Ele rezou do jeito que sabia, sem palavras bonitas, apenas pedindo justiça para quem nunca pediu nada em troca. Horas passaram sem forma. Um médico apareceu, explicou rápido, falou em risco, cirurgia, custos altos. O velho assentiu antes mesmo de entender. Tirou do bolso moedas, papéis amassados, memórias de trabalho duro. Não bastava. Ainda assim, ele disse sim. Disse que ficaria, que pagaria com o que tivesse, que não iria embora. Esse foi o ato que salvou uma vida. Não o dinheiro, mas a decisão. Alguém ouviu, alguém se comoveu. Portas internas se abriram, conversas baixas aconteceram longe dele. O cachorro entrou na sala branca e o velho ficou do lado de fora, sentindo o tempo parar outra vez. Sentou no chão, encostou na parede fria, fechou os olhos. A respiração voltou devagar. Pela primeira vez desde a noite, ele permitiu sentir cansaço. Pensou em redenção sem saber o nome disso. Pensou que lealdade cobra caro, mas também revela quem somos quando tudo aperta. A madrugada avançava. Pessoas passavam sem notar aquele homem simples. Ainda assim, algo tinha mudado. Não havia mais fuga, apenas espera ativa. O mundo parecia observar agora, em silêncio atento, enquanto dentro daquela sala uma vida lutava e do lado de fora outra se transformava, sem retorno possível. Ele permaneceu ali, aguardando qualquer sinal, lembrando do caminho percorrido, das escolhas pequenas que levam a destinos grandes. O cheiro de limpeza misturava medo e esperança. Cada passo distante acelerava o coração. Do outro lado, máquinas apitavam, vozes sussurravam e alguém corria. O velho levantou pronto para ouvir notícias, sem saber se seriam luz ou sombra, enquanto a história começava a se espalhar, discreta, invisível, aguardando olhos, julgamentos e um amanhã que ninguém ali podia prever ainda, completamente, naquela hora, suspensa, frágil, intensa, aberta, viva, pulsando, esperando algo maior, adiante, logo. Agora ele não saiu do hospital quando o dia clareou.
O preço da lealdade começou ali, naquele banco duro, com o corpo pedindo descanso e a mente recusando. Lealdade verdadeira cobra presença, e ele ficou. Cada pessoa que passava lembrava que escolhas simples têm custo alto, invisível, que ninguém aplaude. Histórias emocionantes costumam esconder esse detalhe. O médico voltou com números frios, termos técnicos, prazos. O velho ouviu tudo como quem aceita uma sentença. Não discutiu, não barganhou, apenas perguntou o que precisava ser feito agora. Era isso ou perder? A injustiça da vida apareceu sem maquiagem, pedindo assinatura, pedindo responsabilidade. Ele assinou. Enquanto isso, lembranças invadiram. A noite em que encontrou o cachorro, pequeno, tremendo, abandonado na estrada. A decisão de levar para casa mesmo sem espaço. A lealdade nasce assim, silenciosa, quando ninguém vê. Agora cobrava cada centavo, cada força, cada pedaço de orgulho. O corredor cheirava a café velho e esperança cansada. Ele caminhava para manter o sangue quente, conversando consigo, do jeito íntimo que só quem viveu abandono conhece. Pensava se alguém faria o mesmo por ele. Pensava se isso importava. A resposta vinha em forma de espera. Horas depois, a conta cresceu. O tratamento exigia mais dias, mais exames, mais dinheiro. O velho respirou fundo. Vendeu o que podia na cabeça antes mesmo de ligar para alguém. A fazenda, a caminhonete, as ferramentas. O preço da lealdade não pergunta se é conveniente. Uma enfermeira percebeu o cansaço e trouxe água. Um gesto pequeno muda tudo. Ele agradeceu como quem recebe um presente raro. Nessas histórias de superação, são os detalhes que seguram a gente. Um copo d'água, um olhar humano, uma pausa para não desistir. A cidade começou a acordar lá fora. Ele não viu. Estava preso naquele mundo estreito de decisões urgentes. Ligou para um conhecido, explicou rápido, sem drama. Pediu ajuda sem se humilhar. Lealdade também é aprender a pedir. O telefone desligou sem promessa. Ainda assim, ele ficou, porque ir embora não era opção, porque amor não calcula retorno. O cachorro lutava do outro lado da porta, e ele lutava ali, do lado de cá, pagando o preço em silêncio. Foi então que passos diferentes ecoaram, passos que não corriam, que observavam. Alguém parou perto demais, tempo demais. O velho sentiu, mas não levantou o rosto. Ainda não sabia que aquela presença traria perguntas, consequências e uma mudança lenta, inevitável, que começava ali, naquele instante suspenso, enquanto o mundo respirava fundo, preparando o próximo golpe, a próxima revelação, logo adiante. Sem perceber, o hospital virou espelho da própria vida dele, longa, áspera, fiel. Cada escolha antiga reaparecia pedindo conta. Nada era por acaso. O silêncio ensinava paciência. A espera afinava coragem. E, naquele intervalo tenso, alguém observava registros, cruzava histórias, lembrava rostos, conectava datas, preparando uma conversa que mudaria destinos, exporia verdades escondidas e empurraria todos para um confronto necessário, inevitável, que se aproximava devagar, sem alarde, sem pressa, sustentado pela lealdade, pelo amor, pela coragem simples, humana, silenciosa, constante, real, viva ainda. Foi naquele mesmo corredor que a dor deixou de ser apenas deles e começou a ganhar olhos de... E fora, uma assistente social passou, falou baixo ao telefone, repetiu nomes, datas, valores, nada dramático, mas suficiente. Quando alguém anota a sua tragédia, ela deixa de ser só sua. O velho percebeu isso sem ninguém explicar. Histórias emocionantes muitas vezes nascem assim, quando a injustiça sai do silêncio e encontra papel, tela, microfone. Ele não pediu atenção, só ficou ali, firme, segurando a coleira vazia, enquanto o mundo começava a prestar atenção. Em poucas horas, uma foto tremida circulou. Alguém comentou, outro compartilhou. Um cachorro ferido, um velho cansado, um hospital público. Abandono, lealdade, sacrifício.
Palavras simples que a internet entende rápido. O que era rotina virou notícia pequena, dessas que passam despercebidas, mas alcançam quem precisa. A humilhação de pedir ajuda se misturou com a estranheza de ser visto. Ele não sabia lidar com isso. Nunca gostou de palco. Preferia o chão, o trabalho, o silêncio. Mesmo assim, a história caminhava sozinha, ganhando forma, criando expectativa. O telefone tocou de novo. Desta vez, perguntas. Quem era ele? De onde vinha? Por que estava ali? A dor, quando vira notícia, pede explicação. Ele respondeu sem ensaio, sem maquiagem. Falou da estrada, do abandono, da escolha simples que virou tudo. Cada resposta parecia tirar algo de dentro, mas também aliviar. Não havia arrependimento, só cansaço. Do outro lado, alguém anotava rápido, pensando em audiência, em título, em alcance. Ele só pensava se o cachorro ia sobreviver. A sala de espera mudou de clima. Pessoas cochichavam, olhavam, reconheciam. Alguns julgavam, outros se comoviam. A injustiça sempre divide opiniões. Para uns era exagero, para outros redenção. Ele sentiu o peso de representar algo maior que si. Isso assusta, porque quando a história cresce, a queda também pode crescer. Ainda assim, algo dentro dizia para continuar. A lealdade já tinha custado caro demais para recuar agora. A notícia seguia seu curso, conectando desconhecidos, despertando memórias antigas em quem já sofreu desprezo. Enquanto isso, portas começaram a se abrir e outras a ranger. Um apoio inesperado, uma crítica dura, um comentário atravessado. A exposição tem esse preço. Ele aceitava tudo calado, focado no essencial. Cada mensagem era ruído perto do som constante das máquinas atrás da porta. A dor continuava real, mesmo viral. O cachorro lutava, e isso bastava. Em algum lugar, alguém tomava decisões baseadas naquela notícia. Alguém que tinha poder passado, consciência pesada. O velho não sabia, mas o fio invisível da história estava sendo puxado com força, preparando um encontro inevitável, um confronto silencioso entre culpa, injustiça e a possibilidade de redenção que começava a se desenhar. Lenta, tensa, próxima, enquanto ele respirava fundo, esperando, sem saber que o próximo passo mudaria tudo de um jeito que ninguém ali estava pronto para enfrentar. E esse suspense pesado pairava no ar, crescendo a cada segundo, alimentando a curiosidade e a expectativa de quem observava de longe, sem entender que nada ali era coincidência ou acaso. O reconhecimento começou de um jeito simples, quase tímido, como quem pede licença para entrar numa história que já vinha doendo há tempo demais. Ninguém anunciou nada em voz alta. Não houve discurso, nem aplauso. Mas o clima mudou. O velho sentiu antes de entender. Olhares que antes passavam reto agora demoravam um pouco mais. Pessoas que evitavam contato agora cumprimentavam com a cabeça. Onde havia esquecimento, algo parecido com honra começava a se formar, ainda frágil, ainda desconfiado, mas real. Ele não se sentia herói, nunca se sentiu. Histórias emocionantes costumam criar rótulos que não cabem em quem só fez o que achava certo. Mesmo assim, aquela mudança tocava fundo, porque ser ignorado cansa mais do que ser criticado. A injustiça dói, mas o apagamento machuca de outro jeito. E pela primeira vez em muito tempo, ele não era invisível. Não por pena, mas por respeito. Um respeito silencioso, que nasce quando a verdade encontra espaço. A notícia tinha caminhado mais longe do que ele imaginava. Não como espetáculo, mas como espelho. Pessoas se viam ali. O abandono, a lealdade, a escolha difícil. Tudo isso ecoava em histórias guardadas dentro de quem assistia de longe. E quando a dor vira espelho, ela também vira honra. Não aquela honra inflada de palco e medalha, mas a honra simples de quem manteve a palavra quando ninguém estava olhando. Alguém trouxe um café. Outro ofereceu ajuda prática, sem curiosidade invasiva.
Pequenos gestos que dizem muito. O velho aceitou sem orgulho ferido, porque orgulho nunca foi o que o moveu. Ele sabia que aquilo não apagava o passado, nem compensava tudo que perdeu, mas dava um sentido novo, um significado que não existia antes. A humilhação começava a perder força, substituída por uma dignidade reconstruída, pedaço por pedaço. O cachorro, mesmo distante, continuava sendo o centro de tudo. Cada melhora, cada sinal, reforçava a ideia de que nada tinha sido em vão. A honra que surgia não era só dele, era da escolha feita naquela noite errada, no momento mais difícil. Era a confirmação silenciosa de que fazer o certo pode sugerir caminhos que a gente não enxerga na hora. Isso conecta fundo com quem escuta, com quem já se sentiu esquecido, desvalorizado, descartado. Mas nem tudo era conforto. Quando a honra aparece, ela também traz perguntas. Quem falhou antes? Quem virou o rosto? Quem se beneficiou do esquecimento? Essas questões pairavam no ar, sem resposta imediata. O velho sentia que algo maior estava se aproximando. Um ajuste de contas que não seria simples. A história não tinha terminado. Pelo contrário, parecia estar apenas abrindo uma nova camada, mais profunda, mais tensa, onde a honra recém-nascida teria que ser colocada à prova, porque nem todo reconhecimento vem sem resistência, e nem toda verdade aceita ser ignorada para sempre quando finalmente encontra voz. Essa história não termina no velho, nem no cachorro, nem naquela noite que parecia errada desde o começo. Ela termina, ou melhor, continua em quem escuta. Porque quando a gente acompanha uma história de abandono, injustiça e lealdade até o limite, algo dentro da gente também é puxado para fora. Não tem como fingir que não se reconhece. Todo mundo que chegou até aqui já sentiu, em algum momento, o peso de ser deixado de lado, de ser julgado por fora, de ter o valor medido pela aparência, pela idade, pelo que parecia não importar mais. O que fica é essa pergunta silenciosa que a história deixa no ar. O que você faz quando ninguém está olhando? Porque foi aí que tudo mudou. Não foi quando a dor virou notícia, nem quando a honra apareceu timidamente. Foi quando alguém escolheu ficar, proteger, agir, mesmo sabendo que o preço poderia ser alto. Histórias emocionantes não são sobre finais perfeitos. São sobre escolhas imperfeitas, feitas em momentos críticos, quando o mundo parece injusto demais para recompensar quem faz o certo. Talvez a maior lição não seja sobre heroísmo, mas sobre humanidade, sobre entender que abandono não começa quando alguém vai embora, mas quando o outro deixa de enxergar, que humilhação não vem só das palavras, mas da indiferença, e que redenção nem sempre chega como aplauso. Às vezes ela vem como silêncio respeitoso, como olhar que muda, como espaço devolvido a quem foi esquecido. Essa história conversa direto com quem já sofreu desprezo, com quem já foi descartado por não servir mais, com quem já segurou a dor em silêncio, enquanto o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Ela lembra que lealdade não é fraqueza, é escolha, e que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe valor em proteger o que é frágil, em cuidar do que ninguém quer, em agir com dignidade quando a injustiça parece maior. O velho não virou símbolo por querer. O cachorro não salvou uma vida esperando algo em troca. E talvez seja isso que mais incomode e, ao mesmo tempo, cure quem assiste. Porque expõe uma verdade difícil. O bem nem sempre vence rápido, mas deixa marcas profundas. E essas marcas atravessam quem vive a história e quem escuta. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou fundo. Talvez uma memória, talvez uma ferida antiga, talvez uma vontade de acreditar que ainda vale a pena fazer o certo. Essa é a lição que fica. Nem todo mundo vai te reconhecer, nem toda escolha justa vai ser recompensada na hora, mas aquilo que é feito com verdade nunca se perde completamente. Em algum momento,
A honra encontra espaço. Em algum momento, a dor ganha sentido. Em algum momento, a história se transforma em espelho. E se essa mensagem falou com você, deixa isso registrado do seu jeito. Você pode comentar uma palavra que represente o que sentiu: lealdade, redenção, dignidade, ou uma frase simples que carregue essa lição. Às vezes, compartilhar o que ficou no coração é a forma mais silenciosa e poderosa de manter viva uma história que precisava ser contada.